Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos hoje a uma breve revisão aí dos nossos conteúdos dessa terceira unidade, né? Para podermos fechar o processo avaliativo. E na aula de hoje nós vamos revisar, vamos rediscutir um pouquinho, né? Os temas trabalhados aí, economia e sociedade e desigualdades sociais. Nós vamos compreender como esse processo, né, vão se desenvolver dentro da nossa sociedade e vai contribuir para entendermos o nosso contexto econômico, social que nós vivenciamos hoje, né? Então, classes e desigualdades sociais. Primeiro vamos buscar aqui compreender a ideia de exclusão social ou de classes sociais, né? Então, não existe uma divergência entre o que compreende entre o que é exclusão social ou inclusão social perversa, né? Aonde se discute, se compreende que toda forma de inclusão social ela é perversa, porque a partir do momento em que nós precisamos estar incluindo alguém, nós sempre estamos excluindo a outros, né? Então esse processo de exclusão social ou inclusão social perversa, elas são basicamente sinônimos. Então, quando vocês ouvirem falar exclusão social ou inclusão social perversa, nós estamos falando do mesmo contexto. Então, quando é que surge a ideia de desigualdade? Como é que se dá essa ideia de desigualdade? Né, que vai muito além da questão do status ou da condição econômica. Então, nós podemos compreender que a desigualdade social ela não é uma questão, né, da origem social do indivíduo, então da posição econômica que o indivíduo ocupa. Às vezes, as mais diferentes formas, né, de expressão do preconceito e tantas outras maneiras, também representa o quê? Uma desigualdade, representa o quê? Um processo de exclusão social ou uma inclusão social perversa, onde nós precisamos, né, incluir o outro, né, de maneira que venha justamente a justificar um processo de exclusão. Então, quando nós precisamos incluir alguém, é porque, de certa maneira, esse alguém anteriormente sofreu um processo de exclusão, né? Então, esse processo, essa desigualdade, ela é determinada também por alguns padrões estabelecidos pela própria sociedade, que colocam os indivíduos em condições de inferioridade ou invisíveis sociais, né? Essas ideias de conceito aqui, inferioridade, são padrões, né, estabelecidos, ou seja, a sociedade por si só, ela vai criando ou estabelecendo esses padrões entre ela mesma, ok? Dentro da própria sociedade, dentro dessa dinâmica social, ok? Então vamos lá. A sociedade capitalista, agora nós vamos entrar principalmente no contexto econômico, que a sociedade, né, desigual ou a desigualdade social, ela sempre existiu, né? Sempre existiu. No entanto, a partir da consolidação do capitalismo, essa desigualdade ela tornou-se cada vez mais visível, né? Tornou-se cada vez mais evidente. Então, a sociedade capitalista produz enormes desigualdades sociais, econômicas e políticas, a partir das quais a promessa liberal de mobilidade social, né, pela via do esforço e do mérito, encontra uma série de barreiras para se concretizar. Ou seja, a sociedade capitalista, além de evidenciar cada vez mais, deixar em destaque que nós somos desiguais ou inferiores socialmente, né, no sentido que existe essa grande desigualdade, né, social, né, ela traz essa promessa, né, liberal de mobilidade, ou seja, trabalhe, né, em outras palavras, trabalhe que você pode conseguir uma posição social melhor, pode conseguir um status melhor, pode conseguir uma posição econômica melhor, né? No entanto, as dificuldades que são impostas, né, elas não são tão favoráveis assim o quanto parece, né? Nem sempre, mesmo o esforço ou o mérito, não são condições exclusivas para melhorar a condição social do indivíduo, né, dentro da sociedade. Então, a sociedade capitalista, ela provoca o quê? Um processo tanto de exclusão social, como também, né, a inclusão social perversa.
ou seja, agravando ainda mais as condições, né, da sociedade ou as desigualdades sociais. E aí nós fazemos aquela pergunta, aquele questionamento: seria possível uma sociedade sem classe? Né? Essa pergunta já foi feita, inclusive, por Karl Marx, né? Aonde, dentro da sua principal obra, O Capital, quando ele faz uma análise, né, do capitalismo e também do Manifesto Comunista, também de sua autoria, ele sugere a possível ideia, né, da criação de uma sociedade sem classe. E aí eu deixo a pergunta para vocês: e hoje, né, até os dias de hoje, no caminho que nós percorremos, será que nós alcançamos, atingimos ou atingiremos, né, essa sociedade um tanto quanto mais igualitária? Ou, né, uma sociedade sem classe seria possível? Né? Então deixa aí essa reflexão para vocês, né, poderem analisar e refletir. Então, né, a meritocracia. O que seria a meritocracia? Você vencer por meio de mérito. Mas nós sabemos que nem sempre, né, a meritocracia ela é garantida. Você tem mérito, você tem capacidade, né, de desenvolver um trabalho, de ocupar uma determinada posição dentro da sociedade, mas a própria sociedade ela é o quê? Segregacionista, né? Provoca o quê? Uma desigualdade e uma segregação, né? Provoca essa divisão, né, entre os membros dentro da sociedade, criando estigma. O que seria o quê? Os preconceitos, também uma forma, né? Entenda que esses estigmas, como preconceitos, os preconceitos sociais, né, de um modo geral, contribui justamente para esse processo, né, de agravamento da desigualdade social, né? Então, movimentos sociais e políticas públicas, né, como por exemplo, existem movimentos sociais e políticas públicas voltados para amenizar, né, essa desigualdade, né, amenizar esses estigmas. Por exemplo, as cotas, né, dentro das faculdades, universidades, escolas, né, por exemplo, né, o direito dado e garantido a questões de gênero, né, também são formas de, né, de garantir, né, o acesso dos indivíduos ou das pessoas dentro das políticas sociais, dentro das políticas públicas. Essas ideias de desenvolvimento de igualdade surgem a partir dos princípios iluministas. Isso aqui nós estamos falando lá do século XVIII. Olha só quanto essa discussão ela já se arrasta há longos e longos anos, né? Há muito tempo, há séculos, né? Então observe que essa ideia não é tão recente e ela se consolidou principalmente a defesa dessa ideia de igualdade a partir da criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1791. Né? Criar uma carta, uma cartilha, na verdade, onde se estabelecesse, né, a partir desta, os direitos essenciais do homem, né, ou da pessoa humana como um todo. Entenda-se aqui como homem, o gênero, né, não a questão de gênero, masculino ou feminino, mas assim, homem no sentido da espécie humana, de toda a humanidade. Então, as instituições democráticas e os estados modernos, eles passaram a desenvolver, né, ideias, né, e políticas sociais, defender elaboração de leis e constituição que pudesse defender justamente esses direitos básicos dentro da sociedade e para o indivíduo, né? Outra questão também são as políticas afirmativas que entram dentro desses movimentos, né, sociais de políticas públicas, as cotas raciais, a inclusão digital, auxílios financeiros e tantos outros. Então, isso faz parte do conjunto dessas políticas públicas, né? São políticas afirmativas, né? Políticas públicas e assim por diante, né? Levando à criação justamente de estratos sociais. A gente percebe que, por mais que não queiramos, por mais que a gente tente negar, nós vivemos em uma sociedade desigual, né? Por mais que a gente tente tornar igual, nós estamos vivendo o quê? Uma segregação simbólica. Então, a partir do momento em que nós
dizemos que é preciso incluir alguém, nós estamos afirmando que existe um processo de segregação, né? Ou que existiu ou que existe um processo de segregação. Seria a chamada segregação sutil, né? Onde o indivíduo ali está, né? Mas muitos vão considerar que o indivíduo está ali não por mérito, né? Mas está ali o quê? Porque ele precisa daquilo para ser assim reconhecido. Então isso é um processo de segregação, né? Ou os muros de segregação, uma segregação simbólica, essa segregação sutil, ok? Então vamos lá, seguindo. Desigualdade social para a sociologia. Agora nós vamos tentar entender como é que a sociologia enxerga essa desigualdade social. E aí nós vamos discutir alguns nomes importantes da sociologia, Emile Durkheim, Karl Marx, né, Max Weber, né, que nós veremos em seguida, e como é que esses nomes, esses caras aí buscaram entender essa desigualdade social, essa compreensão da desigualdade social. Vamos lá. As primeiras formulações do campo da teoria social sobre as desigualdades sociais e as contradições, os processos de exclusão, a marginalização ou precarização da sociedade, né, ou do indivíduo. O primeiro nome a discutir essas ideias, né, esses daqui são as primeiras discussões tratadas, né, à luz da sociologia, à luz das ciências sociais, né. Karl Marx, né, viveu aí no século XIX, ele fala que as relações, né, sociais ou do indivíduo, ela se dá a partir dos meios de produção, né? Ou seja, dentro de um modelo de sociedade de classe. O que significa dizer o quê? O surgimento básico de duas classes economicamente sociais distintas, né? Que é a burguesia, aquele que detém o controle, né, dos meios de produção, e o proletariado, aquele que é explorado, né, pelo meio de produção, através, né, da burguesia. Então, é justamente nessa sociedade de classes, então isso aqui já nos ajuda a responder aquela pergunta de reflexão que eu deixei inicialmente. Existe ou é possível uma sociedade sem classes? Então, nós sabemos que, para Karl Marx, o motor móvel, né, da sociedade, da história, da sociologia, de um modo geral, das relações sociais, se trata justamente o quê? Da luta de classes. Vou colocar aqui para você, luta de classes, que é um conceito que Karl Marx vai criar, né, justamente para compreender, né, essas relações sociais, certo? Então, essa luta de classes, né, que é defendida principalmente na compreensão da sociedade a partir de Karl Marx, ok? Então, Karl Marx, ele se debruça, né, em compreender as desigualdades sociais a partir das relações de produção, né, e do surgimento de uma sociedade de classe. Então, por isso que ele defende a ideia de que só poderia ser possível, né, a criação de uma sociedade mais igualitária se não houvesse o processo de segmentação, de segregação social a partir das classes, quando isso torna-se praticamente impossível, principalmente à luz do capitalismo, né? Baseado nos princípios, né, à luz do capitalismo, é quase que impossível né, ter uma sociedade sem classes, ok? Então, seguindo aqui, nós partimos para Emile Durkheim. Né? Emile Durkheim, ele vai buscar compreender a origem das desigualdades sociais. Né? Para Karl Marx, ele diz que a origem das desigualdades sociais está justamente na relação que o indivíduo exerce com os meios de produção, ou seja, burguesia e proletariado. A burguesia controla os meios de produção e o proletariado ele é explorado pelos meios de produção, né? Favorecendo a quem? A burguesia. Né? Isso leva a uma chamada luta de classe. Emile Durkheim, em parte, ele até concorda também com Karl Marx. Ele diz que as desigualdades sociais estão o quê? Na divisão do trabalho, ou seja, nas relações de trabalho, né? Existe dentro do processo de produção uma divisão social do trabalho, ou seja, onde cada indivíduo ele começa a exercer a sua posição dentro da sociedade a partir da forma como ele
se relaciona com o mundo do trabalho. Então, essa também já é uma nova perspectiva, né, uma nova compreensão da relação da sociedade de classe por meio das relações de trabalho. E também essa divisão social por meio do trabalho dificulta para manter a coesão social. O que seria essa coesão social? Né? Seria o quê? O equilíbrio da sociedade, né? Seria o equilíbrio social. Então, é difícil manter uma coesão social, né, a partir do momento em que o indivíduo ele está dentro de um processo onde a sua posição dentro da sociedade ela não é igual a todos. Né? Então, existe uma divisão, existe uma fragmentação, existe uma estamentação. O que é estamentação? Divisão de classes. Né? E, consequentemente, a marginalização, né? Ele diz que a marginalização não deriva apenas da economia, ou seja, existem diversos aspectos, né? Aí nesse ponto, né, Emile Durkheim vai discordar de Karl Marx. Karl Marx diz que o ponto principal é o meio de produção, ou a economia, né? Que os meios de produção é o que determina, o que rege a economia. Então, visto que Emile Durkheim, ele diz que a economia não é apenas, né, o único processo de marginalização, de exclusão social ou de criação de desigualdade, geração de desigualdade. Né? A economia é apenas mais um meio, assim como a política, né, também pode ser, e tantas outras formas de se encontrar essa desigualdade. Né? O desvio, a perda dos laços de referência, ou seja, o que seria esses desvio, perdas de laços de referência? Até mesmo, né, quando o indivíduo ele é excluído da vivência do convívio social, do convívio em grupo, do convívio da família, isso vai gerar também uma desigualdade social. Né? Um exemplo disso, vamos citar, criar aqui um exemplo, né, hipotético não, prático. Alguém que é expulso do grupo, ou da comunidade, ou da família, do seio da família. Logicamente que esse indivíduo terá uma grande probabilidade de cair nesse processo de marginalização social, né? De ser excluído socialmente ou tornar-se aí um invisível social, ok? Na perspectiva, Emile Durkheim cria a chamada perspectiva horizontal, baseada na diferenciação interdependente, coesa e harmoniosa da divisão social do trabalho. Ou seja, ele coloca que essa perspectiva horizontal, ela é criada naturalmente dentro desse processo de divisão social do trabalho, ou seja, não tem como todos os indivíduos, né, ocupar a mesma posição social dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho, dentro da produção, né, ou da divisão do trabalho. Porque a primeira base, né, das desigualdades sociais para Emile Durkheim veio a partir do processo de divisão do trabalho. Por exemplo, né, os povos, desenvolvimento da sociedade, os primeiros grupos humanos, né, lá desde a pré-história até os dias de hoje. Né? Quando alguém começa a assumir uma posição de liderança dentro do grupo, isso significa dizer que alguém vai fazer o trabalho, o outro vai apenas o quê? Orientar, coordenar. Então isso lá, né, já dá o início a esse processo de divisão social do trabalho. Né? Então, cada indivíduo vai ocupando a sua posição de acordo com aquilo que ele faz, de acordo com aquilo que ele produz dentro da sociedade. Ok? Então, vamos lá? Seguindo, nós temos aqui Max Weber, outro nome também importante da sociologia, que buscou também compreender a origem das desigualdades sociais. Né? Max Weber, ele diz que as desigualdades sociais ele parte de três aspectos importantes, né? Econômico, status ou social e partidos políticos. Né? Economia, né? Não preciso nem definir, o capital, o poder econômico, né? Produção, os meios de produção, habilidade, né? Formação profissional, olha só, coloca aí, tendo aí para vocês também. Se vocês quiserem ser inclusos socialmente a partir do aspecto da economia, estudem, né? Tenham uma melhor formação e assim por diante. Status, questão social,
né? E também partidos, que é o aspecto político, né? Então, aqui ele também concorda com Emile Durkheim, que Emile Durkheim diz que a economia não é apenas o único aspecto de diferenciação social, né? E Max Weber também acrescenta, não somente a economia, como também o status e também político, ou seja, dentro da economia, o controle dos meios de produção, as habilidades de formação e profissional, né? Ele amplia a ideia. Essa ideia de controle dos meios de produção também é trazida lá de Karl Marx, e ele amplia, dizendo que também as habilidades e a posição, né, com que o indivíduo ele exerce a sua posição dentro do mundo do trabalho, dentro dos meios de produção, né, ele também vai influenciar nessa diferenciação social. O status, ou seja, a condição social, o prestígio, o estilo de vida, a forma como o indivíduo vive, ele também vai determinar essa diferenciação social. Então, são amplos, né, esses aspectos que vai justamente definir essas dimensões de classes sociais. E por último, político, né, os interesses comuns, política, religião, moral e tantos outros valores. Então, tudo isso, né, ideologicamente, né, falando, também vai definir a posição individual, social do indivíduo dentro da sociedade. A ideologia, né? Então, nós podemos entender e compreender também esses aspectos, como também dos principais aspectos dentro dessas três dimensões propostas por Max Weber. E vamos lá. Max Weber discorda de Marx, né? Karl Marx, que a propriedade dos meios de produção era apenas uma das bases da desigualdade. Olha só, né? Ele discorda, Karl Marx dizia que a propriedade dos meios de produção era o único meio, né, gerador de desigualdade. E aí Max Weber diz, não, a economia é apenas mais um meio. E aí ele propõe essas três dimensões, né? Não somente a economia, a questão social e também a questão política e ideológica. Isso também leva a uma desigualdade. E ele diz que também a desigualdade não é pela simples questão de ter ou não, ela é multidimensional. Olha só, não é o ter ou não o poder econômico, não é ter ou não o dinheiro, não é ter ou não a propriedade, né? Ele diz que é multidimensional, pode ser social, política, cultural, ideológica, né? Enfim, vários e vários fatores vão interferir. Ou seja, essa desigualdade ela se dá justamente a partir do momento em que o indivíduo, da forma como o indivíduo ele é enxergado, ele é visto dentro da sociedade. Então, por isso que Max Weber ele coloca como essas multidimensões, essas várias dimensões que existem e que geram a desigualdade, né? A desigualdade aumenta a probabilidade de conflito, né? Olha só, o conflito, né, leva, a desigualdade leva justamente o quê? Ao conflito, né? Lembra que Emile Durkheim coloca a ideia de que a desigualdade social, ela dificulta o processo de coesão, né? O que é a coesão? É o equilíbrio social, né? Então essa desigualdade leva ao conflito, leva ao quê? Ao fim da coesão social. Certo? Então, esse aspecto, né, a desigualdade leva aos conflitos. Então, por que aqui, às vezes, muita gente sai nas ruas, né, se organiza em movimentos, vai à luta, né, conflito contra o Estado, conflito com a polícia, enfim. Então, isso são exemplos, não são exemplos claros, né? Greves, por exemplo, por que greves de trabalhadores existem? Além da busca de melhoria das condições sociais, né, das condições de trabalho, isso também demonstra o quê? Um momento de conflito gerado a partir de uma desigualdade, né? E por último, né, Max Weber também propõe essa desigualdade, ela se dá de forma multidimensional a partir de símbolos, ideias que podem produzir mudanças, né, sociais. A ética protestante e o espírito do capitalismo.
Essa ideia aí, a ética protestante e o espírito capitalista, é inclusive o título de uma obra, né, de Max Weber, onde ele busca compreender as relações, né, não só econômicas, políticas, sociais, né, essas dimensões, né, sociais que geradoras dessas desigualdades sociais. Então, foi justamente aí, século XVIII, século XIX, foi um campo, né, muito amplo para as discussões a respeito do desenvolvimento das desigualdades. Século XVIII, falei, né, desde lá o início do iluminismo, né, e a promulgação, a criação da Carta, né, o direito universal do homem e do cidadão, né, e essas discussões elas foram aprofundadas aí, principalmente por Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, né. Então, seguindo aqui, deixo para vocês o desejo de bons estudos, que vocês possam ter proveito, né, das nossas aulas. Vocês poderão, né, ler o material de vocês, tirar dúvida em nossos plantões e assistam os vídeos, as aulas anteriores, que isso vai reforçar aquilo que foi dito aqui de forma um pouco mais breve. Ok? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.